gente, seja bem-vindos ao Fisicamente, eu sou Arane Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, quando a gente pensa sobre informação quântica, a gente pensa sobre computação quântica, sobre a quântica no geral, tecnologias, a gente pensa em coisas fora do padrão, ou até mesmo pensa sobre chip, sobre computador, sobre coisas que estão fora do nosso dia a dia. Mas hoje eu trouxe um professor que vai falar sobre isso com a gente, vai expandir um pouco mais sobre nossos horizontes sobre isso e falar sobre a computação quântica. Se apresente pra gente, por favor. Opa, sou Oswaldo Rocha, professor do Instituto Federal da Bahia, mais precisamente aqui no Campus Salvador, departamento de Física. Eu sou licenciado em Física e minha área de formação, tanto no mestrado como no doutorado, foi a teoria quântica de campos. Então essa realmente é a minha área de interesse e é aquilo que me chama a atenção, dentre outras coisas na física. Professor, normalmente quando a gente pensa sobre informação quântica, sobre tecnologia quântica, a gente pensa em coisas fora do padrão, tipo, como nossos computadores clássicos, eles não vão processar, a gente pensa em algo muito mais futurista. A gente não pensa num computador clássico fazendo e produzindo as informações que a gente tem na informação quântica, mas o que se perde nisso tudo são como o processo da informação quântica vem, o processo como tudo isso começa, e até mesmo como as pessoas que estão por trás, como o senhor que desenvolveu para essa área, iniciam nesse processo. Então, dentro de tudo isso, como é iniciar nesse processo, se ver dentro dessas tecnologias e começar nisso? Essa é uma introdução bem interessante, né? Quando a gente remonta essa forma de pensar sobre a informação quântica, um dos primeiros momentos assim na história da ciência, a gente deve voltar em Feynman, né? O Richard Feynman, ele percebe que existia uma dificuldade em você simular um mundo quântico a partir de computadores clássicos. Então isso aí a gente pode dizer que é o embrião da informação quântica, da computação quântica, né? Então, e somado a outras informações, como por exemplo algumas percepções na lei de Moore, que observa que a cada momento de 2 anos você tem uma duplicação do número de transistores, né? Ou seja, você precisa necessariamente a miniaturização desses transistores, chegando até um nível quântico, um nível atômico, né? Então, quando você pensa realmente fora dessa caixa, né, da computação clássica, você se depara aí com um mundo diferente. Sim. Certo? Você vai precisar necessariamente de, entre aspas, objetos quânticos para construir esse computador quântico. E o grande lance no momento que você vai utilizar esses objetos, né, ou seja, algo do mundo quântico, você vai ter que se deparar exatamente com as leis que regem o mundo quântico. Sim. Que diferem completamente daquilo que é o clássico, né? Essa aqui, na verdade, foi o que me chamou a atenção. Como o mundo quântico ele consegue ser tão distinto, né, da descrição clássica de mundo. Então, isso que realmente me ganhou. Mas antes da gente começar a falar sobre computação quântica, a gente tem uma parte anterior, que é a informação quântica. Como esse processo começa? Porque a gente imagina logo uma coisa enorme, imagina uma coisa surreal, futurística, fora do nosso esquadro, fora do clássico, como o senhor mesmo falou. Mas a gente parte de um pressuposto que é o bit e o qubit. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, qual seria a diferença entre eles? Perfeito. Quando você vai construir a teoria da informação quântica, necessariamente você precisa de alguma coisa mais básica possível, certo? Da mesma forma da teoria da informação clássica. O que é o mais básico na teoria da informação clássica? O bit. A grande questão é que você se utiliza de fenômenos clássicos para representar o bit. Então, a passagem de uma corrente elétrica seria o 1 do bit. Enquanto que a ausência dessa corrente elétrica é o 0. É o 0. Aí que vem. Na descrição do mundo quântico, você tem a possibilidade de compor em superposição os estados quânticos, certo? Isso não é puramente matemática. O mundo é assim, certo? Trazendo para a realidade. Isso não é não, por causa que as equações de Schrödinger são lineares, então a gente pode fazer uma soma. Não é isso. Realmente o mundo ele é assim. A natureza se comporta dessa forma. Quando a gente olha, por exemplo, o experimento da dupla fenda, a gente percebe que existe uma superposição de estados, certo? Então a primeira grande questão envolvida aí na descrição dessa unidade básica que é o qubit é a possibilidade de você superpor os estados. E isso que vai ser a grande diferença, a grande diferenciação entre a descrição clássica de informação e a descrição quântica. Quando a gente fala sobre esse processamento de dados, qual seria a maior aplicação dele para a gente, tanto no campo da física quântica como no mundo clássico? Porque a gente vai ter essas duas diferenças, mas dentro dessas duas diferenças, qual seria a sua aplicação? Assim, o que eu posso te dizer, o que a gente já faz, né, respondendo assim, né? O que a gente já faz hoje no dia a dia?
né? Seria uma pergunta. Às vezes fica parecendo que a gente está puramente no campo teórico. E, na verdade, algumas coisas já vêm sendo feitas. Quando a gente fala de computação quântica, a gente está dentro de um espaço que a gente chama de alto ruído. Então, uma coisa também que eu discuto é a questão da fidelidade quântica. O que é a fidelidade quântica? É só para a gente entender. Se eu faço uma ação, essa ação gera uma informação. Eu preciso identificar como essa informação está fiel. Então, algumas questões vão alterando o estado que eu construí inicialmente. Por exemplo, a temperatura é uma questão. Uhum. Então, observar... Na tese de mestrado do senhor, o senhor inclusive fala sobre isso. Eu falo sobre isso, tanto na tese, na minha dissertação de mestrado, como na tese de doutorado. A gente utiliza técnicas matemáticas para observar como a temperatura está afetando esses estados. Justamente para a gente tentar compreender e lidar com a decoerência, que é um aspecto fundamental e o que realmente traz uma dificuldade em lidar com essa questão da computação quântica, da informação quântica. Mas, por exemplo, criptografia quântica hoje já faz. Uhum. O mundo já faz criptografia quântica. Teletransporte quântico, a gente já faz teletransporte quântico, certo? E o teletransporte quântico é uma coisa bem interessante de a gente trabalhar também em sala de aula, né? Eu estive à frente do curso de mecânica quântica ao longo de um tempo, justamente porque a gente pode fazer uma discussão sobre a possibilidade de você violar o princípio de Einstein da relatividade, enquanto isso não acontece, deixando bem claro. Bem claro. Né? Porque quando a gente fala sobre essa questão de transporte, a gente pensa, nossa, vai ser que nem no filme que a gente tem um teletransporte de um ponto para o outro. Não é bem assim. Essa é uma questão muito bem discutida dentro da teoria da informação. Algumas questões foram levantadas pelo Einstein, né, no artigo do paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, né? Mas perfeitamente discutido também mais à frente por Bell e Aspect, né, quando eles tem o experimento de Aspect, que é fundamental para mostrar que você não tem necessariamente a violação desse princípio da transmissão da informação acima da velocidade da luz. Então, quando você tem um emaranhamento quântico, que é o fenômeno físico necessário, se existe algo que é a base para a informação quântica, para a computação quântica, exatamente o que você fala agora sobre os fenômenos físicos. Quais são os conceitos, fenômenos que vão estar aplicando dentro desse processo? Porque é um processo muito trabalhoso, como o senhor acabou de falar. E exatamente, ele vai estar ligado com o emaranhamento quântico. Mas a gente olha para ele e pensa quais são os conceitos que vão estar sendo aplicados, quais são as principais leis que vão estar sendo aplicadas dentro desse processamento. Porque não é uma coisa simples. Eu tive o prazer de ler uma parte da sua tese. Obrigado. 200 e poucas páginas. Então, sim, os cálculos. Eu fui olhando e falando, ok. Ok. Mas são... A gente percebe que existe um processo, que existem, como já foram dito aqui outras vezes, existem leis e postulados que vão reger todo esse campo, que vão reger tudo isso. E o senhor fala principalmente sobre a questão das leis que são regidas. Então, quais são as principais leis da física que vão estar implicadas nisso, que vão estar dentro desses conceitos e vão ser desenvolvidas? Certo. Superposição, isso é um princípio básico. Entender como eu consigo manipular realizar um protocolo, certo? Que a gente chama de portas lógicas. Então, construir uma série de operações lógicas, isso é fundamental, ou seja, construir operadores, né? Na mecânica quântica, que a gente chama de realizar a ação de operadores sobre os estados. Eu tenho que garantir que isso aconteça. Para isso, eu preciso entender como construir o estado. Então, eu construo o estado, entendo que esses estados podem ser escritos em termos de superposição, entendo como que eu posso realizar medidas sobre estados, né? Eu preciso também estar atento à questão do emaranhamento quântico, isso é fundamental. Alguns aspectos mais técnicos, como a não clonagem, isso é uma questão importante também. Sim. Certo? Para garantir que aquilo que eu esteja fazendo esteja realmente me dando resultados. Quando a gente vai assim, eu gosto muito de falar sobre a questão da dupla fenda, do experimento de Max Zehnder, por exemplo. Eu sei que na dupla fenda, os fenômenos puramente, assim, os fenômenos de características quânticas, certo? Eles vão aparecer. Mas à medida que eu vou manipulando o meu experimento, esses fenômenos deixam de existir. Sim. Certo? Na verdade, eles vão existir de uma forma tão suave que eles vão dar características a aspectos clássicos. Então, realmente, o que eu chamo bastante assim, o que me chama bastante atenção hoje em relação ao desenvolvimento da informação quântica, da computação quântica, é você manipular, tentar organizar esses estados que você escolheu, né, esses fenômenos, e garantir que eles estejam maximamente isolados, né, porque a gente não sabe lidar ainda com
esse nível de ruído, certo? Então, por exemplo, como é que a gente faz um computador quântico hoje? Em baixíssimas temperaturas, né? A gente está ali dentro da faixa do cryo, né? Ou seja, bem próximo ao zero, o zero absoluto, né? Certo? Bem próximo ao zero Se não me engano, ele vai estar perto do 273 e pouquinho. milésimos do Kelvin. Quase do zero, assim, faltando muito pouco pro zero absoluto. Isso é para você garantir, né? Para você garantir que o que esteja acontecendo ali seja verídico de fato. Seja verídico, né? E esteja dentro de um aspecto quântico. Sim. Você tem certeza que você está trabalhando com estados quânticos. Isso é fundamental. Então, algumas teorias surgem, né? Por exemplo, que a gente eles chamam de santo grau da computação quântica, que é justamente, ou da informação quântica, é você justamente lidar com estados que você pode, de alguma forma, desconsiderar o ruído. E aí a gente estaria realmente indo para um caminho bem interessante, mas não é o que acontece ainda. Mas nós já fazemos... Ainda não chegamos nesse grau de evolução. Não, mas nós já fazemos realmente coisas suficientes. Por exemplo, também dentro da informação quântica a gente tem a questão da supremacia, né? Então foi obtida a supremacia quântica, a Google ela apresentou isso. Um outro aspecto é o teletransporte quântico, que aconteceu realizado pela China, com mais de 1.200 quilômetros, certo? Entre uma estação espacial e a Terra. Certo? Então, muita coisa vem sendo desenvolvida, não tem como negar. Quando a gente, inclusive, quando fala sobre esse tipo de processo, como o senhor falou, tá muito realmente assim, a gente tem uma noção, a gente tem uma expectativa do que possa chegar a ser, do como vai ser, de acordo com o desenvolvimento que a gente tem tido. Certo. Que é um desenvolvimento muito bom, porque a gente parar pra pensar, o primeiro marco da mecânica quântica foi há 100 anos. De 100 anos pra cá, evoluiu muito. Então, assim, daqui a 100 anos, por exemplo, no próximo aniversário da mecânica quântica de 100 anos, de 200 anos, a gente vai olhar pra trás e falar, nossa, muita coisa aconteceu. Então, inclusive, a gente tem essa questão da evolução. E também de como a gente está processando tudo isso. E o senhor fala sobre a questão do emaranhamento quântico. E, assim, como é que a gente consegue pegar essas informações sendo processadas e trazer elas para uma usualidade no nosso dia a dia? Porque, querendo ou não, dentro disso tudo vai vir a criptografia, vai vir tudo isso. E, inclusive, até um ponto que eu comecei a estudar e eu achei muito interessante, que é quando você faz uma criptografia quântica, você tentar decodificar a mensagem, muda a mensagem. Então, dentro desse processo de emaranhamento, desse desenvolver, como é que a gente consegue trazer ele para uma usualidade no nosso dia a dia? Interessante, você começa a parar de fazer perguntas muito difíceis também, né? Mas uma coisa que a gente pode prever, assim, é o que é que nós fazemos hoje? Nós processamos informação. Então, o mundo que a gente está posicionado está muito ligado com a capacidade que a gente tem de gastar energia. Sim. Certo? Então, rapidamente, se você entende que daqui a algum tempo, com a questão da fusão nuclear, você começa a ter uma outra possibilidade de gasto de energia, a sociedade já mudou. Uhum. Ao mesmo tempo que, se você imagina que daqui a pouco a gente vai ter uma super capacidade de processamento de informação, imediatamente a gente entende que a nossa sociedade, também o muda. mundo vai mudar. Certo? Então, coisas que nós não sabemos, não é porque nós não temos a capacidade de pensar sobre. Nós não sabemos porque a gente não tem a capacidade de processar as informações necessárias sobre. As ferramentas ainda não foram dadas para aquilo que possa ser feito. Então, por exemplo, se eu preciso escrever uma equação para cada uma das partículas atômicas, isso é impossível. Eu vou ter um número de Avogadro de partículas. Sim. Mas é impossível para quem? Para a sua mente humana. É impossível para a mente humana e é impossível para os processamentos clássicos que nós temos hoje. O sistema que a gente tem atualmente, exatamente, que a gente acaba utilizando. Então, no momento que a gente constrói uma outra coisa que tem uma capacidade de processamento absurdo, o que seria isso? Por exemplo, algo que você faz em 10 mil anos de processamento, você conseguir realizar em 4 minutos. Então, essa pergunta eu comecei com a brincadeira, que é difícil de responder, e realmente é uma pergunta muito bem formulada por você, é justamente porque é muito difícil a gente compreender onde é que a gente vai chegar. Se eu disser para você uma resposta qualquer, eu vou estar sendo leviano, certo? Porque se você para pensar um pouco sobre algo que é feito em 10 mil anos para passar a ser feito em 4 minutos, ou em horas que seja, certo? Você não tem a condição, né, de estabelecer o que é que vai acontecer. Logicamente, a gente sabe que
óbvio, a nossa percepção de tudo vai mudar. Principalmente é de tempo. De tudo, né? Tempo, né? Teorias físicas, teorias científicas que antes a gente precisava de muito tempo Para né? poder comprovar e ter aquele Por processo. exemplo, você chega aqui na universidade você bota algo para rodar, para ter uma simulação sobre um fenômeno, um fenômeno simples, 3 meses girando, certo? Com esse processamento, 3 segundos, 3 minutos. De fração de segundos, minutos, que seja. Alguns processamentos, 3 anos em ultracomputadores, certo? A gente tem, inclusive, um supercomputador aqui na Bahia, aqui em Salvador, inclusive, no Cimatec, mas ainda assim não chega aos pés de um computador Do quântico. que está previsto. Sim. Do que está previsto, certo? É muito interessante a gente olhar isso, pelo menos pra mim. Eu olho assim, temos um sistema que está sendo regido, mas a perspectiva é sempre de que as coisas vão mudar com o tempo. A gente tem essa noção de que vai mudar. Mas mudar de uma forma tão drástica, uma coisa que você levaria, como o senhor falou, 10 mil anos para ser processada, vai ser processada em 10 minutos. Aí uma informação, um processo que a gente levaria anos para serem feitos, ou até mesmo de concepção de diversos aspectos, vão ser levadas algumas horas e você vai se deparar com uma informação extremamente rápida. Então, as coisas vão acabar mudando. Inclusive, você pode errar e tentar de novo. Não vai ter que levar uma faz na vida. ciência, exatamente. Então, a gente está falando muito sobre informação, sobre receber esses dados, tratar esses dados, desenvolver esses dados, e o comemoriamento vai ser e tudo e tal, mas da onde esses dados vêm? O que são esses dados? Por exemplo, se você tem um sistema de equações, certo? Uhum. E você precisa, por exemplo, verificar como as variáveis alteram um sistema, isso é um dado, certo? Então, se eu faço, vamos imaginar que eu pego um sistema quântico, um sistema bosônico, onde eu tenho bósons ali representados, e eu posso fazer uma simulação com 2 bósons. Isso vai gastar um tempo para simular. Se eu for elevar esse número para a ordem de 10 a segunda, você entende? Uhum. Onde realmente eu saio completamente de um aspecto determinístico e vou para uma parte probabilística. Exatamente, porque eu não tenho capacidade de lidar com ela. todos. Exatamente. Você percebe que agora você começa a ter uma possibilidade de chegar a resultados mais determinísticos, certo? Por conta do processamento de informação. O que é contraditório. Você sai determinístico, vai para um probabilístico para depois voltar novamente para ele. Sim. No fim das contas, você vai tentar definir coisas que não estão. Um dos professores que eu trouxe aqui, ele falou exatamente sobre isso, sobre a questão de você estar estudando sobre algo que não é palpável. Sim. Que você não vê, que você não pode tocar, que você não pode entender. Porque você estudar mecânica clássica, você vê, você vive, você consegue ter interação com aquilo. Os experimentos, inclusive, são mais fáceis para serem feitos. Já na mecânica quântica, tanto os experimentos, tanto quanto da parte matemática, do formalismo matemático, ele não é mais tão palpável, não palpável, mas digo visual. Ele não é, você não consegue ver e falar assim, entendi, isso aqui vai pra aqui, ponto. Não, ele não é mais assim, ele já é parte pra uma, pode ocorrer ou não, vai ocorrer ou não, é dessa forma ou não, e assim sucessivamente. Na verdade, aí eu abro um pouco de uma crítica. Por exemplo, quando você está dentro do campo teórico, realmente você vai ter todas essas dificuldades, né, de ponderar, porque realmente você não está tendo acesso àquilo. Sim. Então o mundo ele vai realmente flutuar dentro das possibilidades todas e tudo mais. Mas a verdade é que nos grandes centros, né, os experimentos envolvendo, certo, a mecânica quântica, eles estão acontecendo o tempo todo. Sim. Nós temos dificuldades assim operacionais dentro nos nossos laboratórios de lidar com isso. Obviamente você não vai ter contato com o átomo, mas você vai ter um número enorme de sensores dizendo exatamente o que está acontecendo ali. Certo? Você consegue não especificamente vê-lo, porque Sim. A gente tem o costume de tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ver, tem que ter a questão sensorial, mas a gente também consegue, mas como o senhor falou, a gente consegue ter uma perspectiva diferente. Na física a gente não precisa ver nem tocar nada. O que a gente precisa é aferir na maioria das vezes, né? Então, quando você tem sensores, eles estão fazendo isso para você. Cabe você conseguir conectar aquele conhecimento teórico ao com o que está acontecendo liga o nome à pessoa dentro do laboratório, certo? Então, realmente, a gente tem uma dificuldade dentro da universidade, dentro aqui do instituto, de você fazer essa conexão entre teoria e prática, porque a gente não tem acesso a isso mais no mundo. Isso está acontecendo, isso está pulsando o tempo todo. Está sendo muito mais rápido do que... isso, a gente também tem uma perspectiva de
nicho IFBA, nicho, Sim, nicho mundo. Porque a ciência que está sendo desenvolvida aqui, e a ciência, por exemplo, como o senhor citou antes, do que foi feito na China em relação ao teletransporte, não dá pra mediar uma faculdade a um mundo inteiro também. Você se conecta com o mundo. Sim. A verdade é o seguinte, por mais que você esteja isolado, né, que nós não estamos isolados, você consegue se conectar com o mundo principalmente através da leitura de artigos. Então, eu acho que um estudante de física, né, seja, ou qualquer pessoa, por que eu falo estudante? Porque para você ler um artigo científico, você precisa conhecer esses conceitos científicos. Porque senão aquilo ali vai ser uma leitura de uma qualquer. Sim. Então você tem que ser alfabetizado cientificamente para compreender sobre os fenômenos que estão, sobre os conceitos que estão envolvidos. Tem os conceitos básicos para poder começar a entender o que está sendo dito. Eu acho que a melhor forma, principalmente hoje com a internet, é você estar lendo artigos, certo? E conectado com o que está acontecendo. Então se você pega hoje rapidamente uma pesquisa rápida na internet sobre bons artigos, você vai ver que hoje a China, por exemplo, e os Estados Unidos, obviamente, produzem muito conhecimento na área. Muito conhecimento na área. Tanto que, quando uma analogia que eu gosto de imaginar, gosto de usar, até mesmo quando eu vou estudar alguma coisa, eu preciso começar do básico. Porque você não constrói uma casa do telhado, você constrói uma casa da fundação. Então, até mesmo para isso, pra gente poder chegar nesse tal futuro que tanto se diz, precisa ter uma base bem feita. E a base bem feita é a informação quântica e a computação quântica. É a mecânica quântica. Exato. A teoria quântica em si. A teoria quântica em si. Então, a gente vai olhando coisas que a gente acha que tá muito fora da nossa realidade, dentro da nossa realidade. O que o senhor falou sobre a questão da neurociência. A gente vê que no campo da saúde vem crescendo muito por conta disso. Os cientistas da área da saúde vêm olhando e vêm progredindo nessa área porque até mesmo a questão da informação quântica, o processamento de como, por exemplo, as células cancerígenas vão sendo desenvolvidas no corpo a partir da computação da quântica, a partir da informação quântica, de como você vê essa questão das partículas, ela pode modificar. E pode facilitar não somente, eu digo assim, não na nossa perspectiva da física e nos processos dos fenômenos que a gente estuda, mas também na parte de outras áreas de estudo específicos, como, por exemplo, a geografia pode ser muito bem ajudada em questão de entender como é que é o processo de instabilidade com as placas tectônicas, a saúde, quando se trata sobre má formação de algo que parte das moléculas, ou até mesmo algo vinculado a isso, ou alguma doença que você precisa entender a sua raiz do problema para você poder achar uma solução. Então, tudo isso está atrelado. Sim. Então, quando a gente fala sobre a quarta revolução quântica, na minha cabeça não sai a ideia de que uma coisinha que é muito pequena vai afetar o mundo inteiro. Vai afetar toda a nossa concepção de vida. E querendo ou não querendo, isso parte da física. Sim. A física está desenvolvendo, não só a física, né? Mas a física como um maior braço, né, dentro desse processo, está desenvolvendo tudo isso para que, estão caminhando para que no futuro possam correr. Sim. Então, assim, como o senhor mesmo fala sobre o seu processo de formação e tudo mais, e também o senhor começou como estudante, foi se graduando até chegar ao doutorado e achar a sua área de estudo específica que o senhor se apaixonou, que é a mecânica quântica. Sim. Então, quando a gente fala sobre isso, é um processo. E até mesmo como a informação quântica tem sido processada. Então, assim, é um processo que vai decorrer com o tempo, ela não vai estagnar agora. E acredito que a gente está vivendo num processo tão rápido das coisas acontecerem, que daqui a, 20 anos, daqui a 30 anos, o que a gente conhece como informação hoje, como a agilidade pra gente descobrir as coisas hoje, não vai ser a mesma de lá. Sim, perfeito. Tem uma questão que você, na sua fala, bem interessante, você falou a questão da geografia, e eu falo, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem hoje no conhecimento humano seria a climatologia. Você fazer uma leitura do que vai acontecer com todas essas variáveis climáticas é extremamente complexo, certo? Então, por exemplo, com esse nível de processamento de informação, tudo fica mais próximo. Sistemas complexos, por exemplo, lidar com isso também. Caos. Existe a teoria do caos, né? Então, lidar com a teoria do caos com o nível de processamento de informação mais avançado. Voltando nesse aspecto da formação, que eu acho que é importante, a mecânica quântica sempre me chamou a atenção, ainda na graduação. Na universidade que eu estudei, eu precisava fazer um TCC, né? E eu já trabalhava com o professor, na época, o professor Alexandre Carvalho, com a questão da cosmologia quântica. Inclusive aqui no departamento temos um professor que trabalha em cosmologia quântica hoje.
E aquilo me chamou muita atenção. Eu gostei muito de trabalhar com mecânica quântica. E aí, posteriormente, ainda na graduação, participei da banca do concurso, né, para o mestrado, fui aprovado e fui trabalhar com o professor Davi Viana. E é ele que me apresentou realmente a questão da física quântica, da teoria quântica, num nível mais avançado, através da informação quântica, da física matemática também, teoria de grupos. Então foi muito importante a minha formação, tanto no mestrado como no doutorado. Ele foi o meu orientador, um grande professor, e inclusive já fiz um convite essa semana para ele, para que ele viesse aqui no nosso departamento fazer uma palestra, e estou só esperando a gente ajustar. Então você vai ver que realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito brando. E além de ser um ser humano fora da curva, né? Sempre ajudou muito bem as pessoas. Então esse processo, realmente, ele é um processo não é simples, certo? Estudar física não é fácil. Você teve um cuidado em falar ali da questão da física, como o braço maior. Não precisa ter esse cuidado. Realmente a física é o grande motor revolucionário em termos de ciência. A história da ciência mostra isso. E ela realmente dá o campo, né? Permite o campo para que as novas ciências sejam desenvolvidas. A tecnologia aconteça. Obviamente que todas as ciências vão ter seus espaços de atuação. A física, ela sempre está ali, né, dando um amparo. A física, ela vai estar em tudo. Ela vai estar metendo o bedelho em tudo que aparece. De alfinete a foguete. Então você teve esse cuidado de falar sobre a questão da física, ter o seu braço maior, né? Acho que você não precisa ter essa preocupação. Realmente a física é o grande propulsor científico. A história da ciência mostra isso, certo? Então a gente realmente dá essa base também para que outras ciências se desenvolvam. Querendo ou não querendo, a física, ela tá... Se a gente for olhar os marcos históricos, a gente vai ver que a física tem um dedinho em cada um. Por exemplo, sim, quando a gente fala na Segunda Guerra, a gente vai ter alguns fenômenos que foram desenvolvidos dentro do campo da física. A gente vai ter Marie Curie brilhando ali, literalmente, brilhando ali, fazendo muita coisa. Depois a gente tem a Guerra Fria. A pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, o que tem que ser, né, memorável. Inclusive, foi uma das pessoas que mais me chamou a atenção para a questão científica. Foi o primeiro nome que eu escutei na ciência. Foi ela. Foi Marie Curie. O meu já foi... a primeira vez que eu ouvi falar sobre ciências, eu comecei a ter curiosidade sobre isso, foi sobre biologia. Sim. Que foi, se eu não lembro o nome dele agora. Foi sobre a teoria da evolução. Eu não lembro, vou lembrar o nome exatamente. Isso, Darwin. Eu sempre esqueço o nome dele, mas você vê, o primeiro que marcou foi o primeiro que eu mais esqueço. Mas, realmente, quando a gente fala sobre física, a gente acaba vendo que tudo tem um pouquinho de física. E acaba evoluindo tanto para bem ou tanto para mal. Não, claro. Isso aí é a utilização. Já está em outro campo, né? Sim. Mas isso realmente sempre me chamou atenção a física, né? Como já disse em outros momentos, eu comecei a fazer engenharia elétrica, mas não era o que eu queria. Eu realmente queria ser físico e, antes de mais nada, eu queria ser professor de física. E aí se encontra dentro do campo da mecânica quântica, trabalhando com funções funções e com postulados extremamente complexos, que pega uma parede dessa inteira só com um cálculo. Isso é necessário. Necessário. Não era assim. Eu, inclusive, fui aluno de colégio público, entrei na universidade com extremas dificuldades em matemática. Estudava o curso de cálculo, por exemplo, que era um livro da matemática básica de um lado e o livro do cálculo do outro, porque eu não tive funções matemáticas no meu ensino médio. Que é a base toda para cálculo 1. A base toda é matemática, né? Então, dizer que não foi um processo tão simples, mas foi necessário e a gente fez e aconteceu. Uma hora a chave vira e você começa a perceber que você consegue fazer as coisas. É isso que até mesmo a Rafa fala comigo, que é minha orientadora. Ela diz assim, você fala que é algo muito complexo, mas não é impossível de se aprender. Sim. Certo que ninguém nunca vai chegar no conhecimento total daquilo, porque se até mesmo os pais da mecânica quântica dizem que não sabem tudo, quem será nós para poder afirmar que sabemos? É verdade. A gente consegue fazer... a física, ela a gente sempre tem que lembrar disso, né? A gente consegue fazer boas explicações com a física. Mas não explicar sua totalidade. Mas a gente não consegue dizer a realidade das coisas. A física é perfeita para fazer ótimas explicações, construir boas teorias, né? Inclusive subsidiada pela matemática bem feita. Na física a gente utiliza matemática em alto nível, né? Mas a gente não é capaz de dizer que a natureza é assim. Determinar São as nossas teorias. Sim. Certo? Agora, sem sombra de dúvidas, a física
Explica muita coisa. É a ciência que realmente tem em termos de conhecimento humano, talvez tenha sido a coisa mais avançada que a gente já conseguiu produzir. Quando a gente pensa na mecânica quântica, a gente pensa nesses estados, na evolução que ela tem tido, ela parte de um momento onde era somente uma ideia, era somente uma nuvem de energia e tudo mais, e depois a gente vai vendo que ela vai crescendo conforme o tempo. E, por exemplo, na época que se começou a ideia, na ideia primária dela, a gente não imaginava que hoje chegaríamos a um nível tão avançado, que seria a gente entender, por exemplo, a diferença de um bit e um qubit. Então, daqui a 100 anos, daqui a, sei lá, 50 anos, não digo nem 100 anos, porque é muito tempo também, mas daqui a 50 anos a gente vai ter um avanço que hoje em dia talvez a gente não espere. Como alguém um dia não esperava que chegássemos até aqui. Então, é muito bom falar sobre isso, é muito bom entender um pouco mais sobre isso. Professor, muito obrigada por ter vindo, por ter estado participando do podcast com a gente. Foi muito legal, a conversa foi boa, fluida. A gente conversou sobre um tema tão importante, tão interessante, mas também a gente conseguiu conversar sobre diversas questões aqui. Então... Porque no fim das contas a física é isso, ela acaba indo para diversos campos diferentes e ao mesmo tempo está no seu ponto de foco. Agradeço assim, pela confiança no trabalho, por ter combinado, pelo convite. É importante esses momentos, né, que a gente pode falar um pouco sobre aquilo que a gente sabe, também chamar a atenção de alguém que assista para isso. É importante a gente chamar as pessoas para a ciência, né, falar que existe um lugar legal para a gente fazer desenvolvimento de pessoas em si. Sim. Um diálogo entre aluna e professor, onde pode ter um diálogo tranquilo entre ambos e desenvolver no mesmo nível. Entenderam aonde estamos e para onde queremos chegar. Sim. Que é o que a física vem tentando responder, para onde vamos e como as coisas funcionam. É engraçado que você começa esse podcast com algumas indagações, né? E no meio da conversa aqui eu fiz algumas perguntas para você também. Sim. Então a ciência é isso. Você botou muito bem, colocou isso muito bem. Existe um problema. Então quando a gente vai perguntando sobre aquilo, vão surgir novas perguntas. E aí não para. A investigação, eu acho que é um vírus que chega na gente, essa questão da dúvida, do porquê. De querer aprender. E quando pega na pessoa, não tem jeito. Não tem jeito. Você começa a ficar com dúvida, você fala, não vou aquietar até entender. Então, parabéns também pelo podcast. Você, Rafa. Ana Terra. Pela parte técnica e pela ajuda também. Vocês estão de parabéns. E se precisar em algum momento... Pode deixar que a gente chama assim. Estarei. É isso, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.